Olá pessoal, eu sou o professor Ferrari, bem-vindos ao meu canal e nessa aula nós vamos falar sobre o Egito Antigo. O Egito Antigo é uma civilização fascinante, tem vários documentários, vários filmes, muitos mitos, muitas lendas, aquela coisa toda, mas hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão histórica. O Egito, como vocês bem sabem, se localiza no norte da África, pertinho ali do Oriente Médio e da Ásia, e ele se configura muito bem como uma sociedade hidráulica, pois a vida no Egito ela depende quase que exclusivamente do Rio Nilo. O Rio Nilo, em determinadas épocas do ano, ele vai apresentar grandes cheias. E essas cheias, então, elas extravasavam as margens do rio, e quando o rio se recolhia às suas margens normais, deixava depositado um monte de sedimentos férteis, por conta da enchente, né? Restos de animais, restos de plantas, e deixava aquele solo em volta um solo muito propício para a agricultura. Isso vai fazer, então, com que uma civilização riquíssima, interessantíssima e muito bem estruturada surgisse ali. Os registros referentes à formação do Antigo Egito datam ali mais ou menos coisa de 5.000 a 6.000 anos atrás, né? Então vejam, uma das civilizações mais antigas do planeta Terra. Essa dependência do Rio Nilo, inclusive, gera uma frase muito famosa. O historiador grego Heródoto, depois que visitou o Egito, ele vai falar o seguinte, olha: o Egito é uma dádiva do Nilo. Devido ao quê? Devido exatamente a essa dependência, né, que a sociedade egípcia apresentava em relação à movimentação do rio como um todo. É importante também nós entendermos o seguinte: não apenas para o plantio, para a colheita e para a sobrevivência, o rio Nilo também ajudava muito na própria questão logística da sociedade, pois, como ele era um rio caudaloso, o maior rio do mundo, inclusive, né, um rio caudaloso, comprido, a navegação era bastante facilitada ao longo do rio, ou seja, era fácil de acessar os diversos pontos do império, seja o seu norte, lá no delta do Nilo, ou o sul, na nascente do rio Nilo, ele era facilmente conectado. Isso facilitava o transporte, além de comida e afins, mas também de armas, de exército, de materiais de construção e assim por diante. A importância do Nilo era tão grande que nós até percebemos, né, que o Nilo era considerado um dos deuses do Antigo Egito, o deus Hapi. Escreve com H, né? H-A-P-I. Hapi. Vale lembrar aqui, só pra gente não fugir do tema, que o Egito ele se baseava também naquela ideia da servidão coletiva, que nem eu apresentei na primeira aula, né? Ou seja, o Estado, no caso o faraó, era o proprietário das terras e repassava o controle, ainda que temporário, para alguns nobres que, por sua vez, então permitiam que os camponeses plantassem e, obviamente, que o Estado ficava com a maior parte da produção desses camponeses. As principais produções no Egito eram o quê? Eram o trigo, que era usado para fazer pão, a cevada, que era usada, óbvio, para fazer a cerveja. É importante lembrar que a cerveja, nesse contexto, né, ela também tem um teor nutritivo, calórico, era utilizada na alimentação, não é a mesma relação que nós temos com a cerveja hoje em dia. Além do cultivo do linho, que era usado para fazer roupas, e o famoso papiro. Para quem não sabe, o papiro é uma espécie de planta da qual então eles trabalhavam e faziam ali uma espécie de papel. Ainda, os egípcios criavam bois, asnos, carneiros, cabras e algumas aves, ou seja, né, isso também influenciava na própria questão alimentícia do povo egípcio. Como era organizada a sociedade no Egito? No topo da pirâmide social, pirâmide sem trocadilho aqui, né, no topo da pirâmide social nós tínhamos o faraó e sua família. Logo abaixo nós tínhamos aquilo que nós chamaríamos de uma nobreza, que eram os administradores das províncias do Egito, como se fosse hoje os governadores do Egito Antigo. Dentro dessa nobreza nós também encontramos os comandantes do exército, né, aquilo que nós chamaríamos hoje de generais, e também sacerdotes. Eles estão logo abaixo do faraó na cadeia social. Ainda nós poderíamos encontrar nesse substrato aquilo que nós chamamos de escribas, que eram os responsáveis pela burocracia estatal, fundamentais para a manutenção da ordem no Estado egípcio. Logo abaixo, nós tínhamos uma mão de obra produtiva. O que eu chamo de mão de obra produtiva? Nós tínhamos artesãos, né, que então eram ourives, eram tecelãos, eram ferreiros, metalúrgicos, né? Pessoas que produziam aquilo que era utilizado para a plantação. Depois, embaixo ainda, nós tínhamos os camponeses propriamente ditos, que os egípcios chamavam de os felás, né? Que era pessoal que botava mesmo a mão na massa e produzia a comida para sustentar essa sociedade. Importante nós lembrarmos também, como eu já falei na primeira aula, mas é o caso bem específico do Egito, a questão da escravidão. Existem registros de momentos históricos em que a escravidão
ela é presente no Egito, outros nem tanto. Então é importante, a escravidão não era a base da mão de obra. Aparece, mas os escravos eles eram mais comumente usados para obras de infraestrutura, porque daí não ficava na dependência da escravidão a produção de comida. A história do Egito Antigo ela pode ser dividida em dois grandes períodos, aquilo que nós chamamos de período pré-dinástico e o período dinástico. O período pré-dinástico ele ainda é marcado por uma espécie de desunião do Egito. Nós tínhamos o Alto Egito, o Baixo Egito, nós temos uma divisão também ali em algumas tribos, que depois tudo isso vai ser unificado sobre um único governo. Quando ocorre essa unificação, ali por volta dos anos 3200 a.C., aí nós passamos a ter o período dinástico, que é quando o Egito é comandado por apenas um faraó. E aí mesmo esse período dinástico, ele é dividido em três outros subperíodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. É do começo do período dinástico, ali por volta dos 3200 a.C., que é inclusive marcado a construção das grandes pirâmides. As mais famosas, né, Quéops, Khafre, Miquerinos, elas datam aproximadamente desse período, o que indica um período de muita estabilidade e crescimento do Egito. Por que a gente afirma isso dessa forma? Porque para você construir pirâmides, né, fazer todo aquele monumento gigantesco, tinha que ter recursos e tinha que ter estabilidade. Obviamente que as pirâmides não foram construídas num período de guerra, de conflito ou de falta de alimentos, não, tinha que ser um período de abundância. Em 1750 a.C., os egípcios foram invadidos pelos Hicsos. Os Hicsos eram militarmente superiores aos egípcios. Essa ocupação Ixa vai durar aí cerca de uns 170 a 200 anos, depois os egípcios conseguem expulsar os Hicsos, mas é importante desse período o quê? Que os Hicsos introduzem a cavalaria no exército egípcio. Com a expulsão dos Hicsos, os egípcios passam a se transformar, né? Vai ter um período de transformação numa grande potência militar, e aí inclusive eles vão tentar expandir os seus domínios. Eles inclusive vão sair daquilo que nós conhecemos hoje como África e vão avançar sobre o território que hoje nós conhecemos como Oriente Médio, chegando ali a invadir a região que hoje nós conhecemos como Jerusalém, Damasco e até mesmo a Babilônia. Vai ser um período que nós chamamos do imperialismo egípcio. Entretanto, todo esse crescimento, de uma certa forma, também fragiliza o Império Egípcio, tanto que depois os egípcios vão ser invadidos pelos assírios, o conhecido flagelo de Deus. Os assírios vão ser a civilização mais militarizada da Antiguidade Oriental. Depois dos assírios, os egípcios eles vão sofrer uma série de outras invasões. Vão vir os persas mais tarde, depois os macedônios, quando por fim então chegam os romanos, ali por volta da década de 30 a.C., quando os romanos se expandem para a região do Oriente Médio. Com isso, nós entendemos o fim daquilo que nós chamamos como o Egito Antigo. Depois o Egito passa ali por um domínio também babilônico, depois mais tarde vem toda a expansão do Islã e tem toda a configuração do Egito depois do século XIX, com o domínio britânico, até nós chegarmos ao Egito de hoje em dia. Tanto que o Egito de hoje em dia, óbvio, ele é bem diferente do Egito da Antiguidade. O Egito atualmente, ele é majoritariamente islâmico, tem toda uma outra configuração cultural e política, obviamente. Da civilização do Egito Antigo, o que sobrou, num bom sentido, né? Quais são as heranças, ou o que perdura até hoje nos vestígios do Egito? A questão da escrita, nós temos os hieróglifos, eram basicamente dois hieróglifos, né? Um hieróglifo mais religioso, outro hieróglifo mais para a vida civil mesmo, a organização do Estado. A questão muito profunda da ciência egípcia, vamos lembrar que os egípcios eles eram mestres na questão da astronomia, também da química e da biologia, isso é visibilíssimo no processo de mumificação e também na própria construção da arte. Os egípcios eles eram mestres da matemática, é só a gente pensar a própria arquitetura egípcia, né? As pirâmides, com todo o assombro que gera até o mundo hoje, né? Aquela coisa, nossa, como é que alguém pôde construir algo assim há 3, 4 mil anos atrás? Tanto que daí vem aquela piada, né, que só pode ser uma piada, claro, de dizer que foram alienígenas. Não, foram os egípcios mesmo, porque eles conheciam muita matemática e arquitetura. Não só as pirâmides, os templos, as esfinges, as estátuas, tudo denota um refinado conhecimento arquitetônico e técnico. Sobre a questão ainda da cultura egípcia, é importante a gente destacar a questão da religiosidade. A religião egípcia, ela se caracteriza por ser uma religião antropozoomórfica, ou seja, os deuses tinham formas humanas, tinham formas animais e misturavam formas animais e humanas também na representação das suas divindades. Vale a gente lembrar também a própria preocupação que os egípcios tinham com a vida pós-morte.
Essa preocupação é fundamental por quê? Porque é a partir dela que se desenvolve muito da ciência e da tecnologia egípcia. A própria ideia da mumificação e da construção das pirâmides mostra uma grande preocupação com a vida no outro mundo, porque os egípcios acreditavam o quê? Numa espécie de reencarnação, na qual era necessária preservar o corpo. Por isso que apenas grandes figuras da sociedade egípcia, ou então protegidos das grandes figuras da sociedade egípcia, é que eles eram embalsamados, porque se esperava que se um dia a alma fosse voltar, ela voltaria para aquele corpo que estava ali preservado. E claro que para essa técnica de mumificação, um conhecimento, como eu já falei, biológico e químico era essencial. Pessoal, esses foram alguns pontos importantes para o estudo de vocês do Egito Antigo. Lembro que se vocês quiserem, né, acompanhar essas videoaulas com um material bem bacana, pensado a partir dessa playlist, vocês podem visitar meu site www.professorferrari.com.br, que lá vocês têm acesso ao material. Não esqueçam aí de se inscrever no canal, de dar aquele like bacana para impulsionar, para ajudar aí, né? E compartilhe também com os amigos de vocês que estão estudando. Valeu, um abraço!